Olá, crianças! Nessa aula eu vou falar sobre o pfSense, ou também chamado simplesmente de Sense, né? Com o pfSense aqui, né? O pfSense ele é um firewall open source, né? De fácil uso. Você pega ele, instala em uma máquina qualquer, seja ela virtual ou seja física, e toda a administração do firewall vai ser via web, como está nesses screenshots aqui, ó. Toda a administração do firewall é via web, via browser, né? Que vai facilitar a gerência de todo o firewall e te dá todo um poder de customização, de centralização de todos esses processos e configuração. Bem, vamos logo baixar e instalar ele. Esse aqui é o site oficial, né? www.pfsense.org. Vai aqui clicar em download. Se estou fazendo a primeira instalação, a gente vai nesse New Installing aqui. Existe a opção de upgrade, quando você já tem uma versão e quer fazer somente um upgrade de versão. E também por VMware Appliance, quando você já pega uma máquina pronta do VMware já instalado. Você só vai pegar a aplicação pronta e só customizar de acordo com a sua necessidade. Então vamos no New Install aqui. Você vai chegar aqui, ó, nessa tela, você escolhe qual é a arquitetura. Eu vou usar 32 bits mesmo, e a opção que você quer. Se você quer ele em live CD, né? Ele é um live CD com instalador. Se é um live CD para USB main stick, esse aqui é quando você quer instalar ele no pendrive, especificamente no pendrive. Isso aqui quando você vai instalar em máquinas embarcadas, digamos assim. Aqueles desktops não, computadores de tamanho reduzido, de baixa arquitetura, né? Mas o que vai usar aqui, esse live CD. Tá? Aí você escolhe o mirror, né? Ou mirror, né? Onde você vai baixar. Ele vai baixar aqui, ó. Só que como você pode observar, na hora que ele baixa como .gz, tá? Não vou clicar em download aqui não. Agora, aqui só ver o tamanho dele. Ele é um arquivo pequeno, só 78 MB, tá? Ele é um arquivo bem pequeno mesmo. Na verdade eu já baixei ele. Ele vem nessa imagem aqui, ó. Se você ver ele no Explorer, ele tá como .exe aqui mesmo, tá? Porque ele esconde a extensão GZ. Aí você vai ter que usar o WinRAR, no caso, se você estiver usando esse compactador, e clicar em extrair. E aí sim você vai ter a imagem mesmo dele, do CD, pronto para gravar a imagem e gravar e instalar. Só que aqui eu vou usar um ambiente um pouco diferente, tá? Já tenho uma máquina aqui Windows que eu vou usar de cliente, né? De acesso a essa máquina, né? E vou instalar ele no VirtualBox. Por que eu vou instalar no VirtualBox? Uma coisa interessante aqui é que a gente pode montar um ambiente de estudo de regras e de firewall com ele é baseado no BSD. Eu não sei se ele tem muito memória, vou colocar aqui 256, mas basta ser de 28, tá? Se você estiver instalando em uma máquina física, a máquina mais básica que você tiver, um Pentium 3, tá? Com só 1 GB de RAM ou 512 já é suficiente para uma quantidade assim de uma arquitetura ou de uma rede com classe C, ou seja, uns 200 computadores, já é suficiente. E se você não for implantar cache, né, tipo proxy cache no firewall, tá? Vou criar um disco aqui. Ele necessita de no mínimo. Aqui eu uso sempre o MDK porque é um costume meu vou seguir esse caminho aqui não, tá? Ele pede somente 1 GB e pouco, mas eu não sei porque nas minhas situações e alguns testes que eu faço, às vezes ele acusa de erro quando tenta instalar com um HD menor que 5 GB. Então eu recomendo aqui colocar, se você vai criar uma máquina virtual, coloque pelo menos 6 GB. Criar uns 10 GB, tanto faz, né? Eu vou aqui em configurações, porque eu vou fazer uma coisa diferente aqui, tá? Eu estou considerando
todos que estão acompanhando essa aula aqui já têm um conhecimento básico de redes, tá? Então, o básico para você montar um Faro é sempre você ter duas placas de rede, onde a primeira vai pegar a sua internet, né? A internet sua que você tem, né? A WAN, no caso, e a LAN, que vai ser a segunda placa aqui, é a que vai jogar a internet para a sua rede. Eu estou colocando na minha segunda placa de rede aqui no VirtualBox, ela como sendo rede interna. E a primeira adaptador aqui, essa aqui eu vou colocar como WAN no PFSense. Estou colocando como NAS para poder pegar uma rede totalmente diferente da minha rede aqui, doméstica aqui, da minha rede de casa, tá? Pegar uma rede totalmente diferente. E no adaptador 2 aqui, estou colocando rede interna. Por quê? Porque nesse ambiente de teste que eu vou colocar, essa minha máquina Windows 7 aqui que eu tenho instalada, ela já está com a placa de rede como rede interna. Ou seja, a comunicação entre essas duas máquinas, pelas interfaces rede interna que eu coloquei aqui, né? Sendo rede interna, não vai interferir na minha rede local. Porque às vezes pode estar, se fazer um teste e tentar liberar a navegação no meu navegador aqui, na minha própria máquina, no meu próprio host, a conexão, a internet vai funcionar, mas não necessariamente vai ser do meu PFSense. Pode ser porque minha própria máquina está pegando conexão. Então por isso que é importante esse ambiente de teste. A não ser que você monte em um lugar em que você tenha um switch. Eu vou montar, vai aparecer ali na tela agora aqui, um esquemático. Bom, você tem então uma rede, né? Onde você montou o seu servidor físico, colocou o PFSense instalado, e na outra ponta, na ponta do meio, na verdade, você coloca um switch, né? E as máquinas clientes ligadas nesse switch, ou seja, tem várias máquinas clientes ligadas no switch, e a placa de rede LAN, né? Tá aí do PFSense, está conectada no switch. E a porta WAN está conectada no seu modem DSL, digamos assim, ou do seu modem, ou qualquer dispositivo que esteja pegando a internet. A sua placa WAN vai ser a exclusiva que vai pegar a internet. Você não pode pegar então da placa WAN e ligar aqui, ligar a placa WAN diretamente, o seu modem DSL não pode fazer, esse quadro aqui. Não se deve fazer. Ligar o modo DSL, ligar por exemplo aqui no switch e colocar para pegar DHCP na sua WAN. Por quê? Porque da mesma forma que sua placa WAN pegou o DHCP do PFSense aqui, da mesma forma que a sua placa WAN do PFSense está pegando internet, por causa que essa internet saindo do modo DSL está distribuindo para o switch, qualquer outra máquina na rede aqui vai também pegar rede. Então as suas regras do Faro não vai valer, entendeu? Então beleza, aqui estou abrindo esse tempo aqui, vou concluir e vamos iniciar a instalação aqui. Eu vou puxar o CD, né? Eu tenho o CD aqui, PFSense. Vou iniciar a instalação. Vou maximizar aqui um pouquinho mais. A primeira tela já começa o Live CD em si, né? Ele começa aqui, existem algumas opções extras, né? Que ele te dá, né? Ele te dá a opção para você iniciar. O primeiro, ele conta somente o tempo de 7 segundos e já vai iniciar a instalação. Mas as outras opções, que são a 2, a 3, a 4, cada um vai fazer de acordo com essa opção aqui. No normal, no padrão, sempre você vai utilizar sempre o número 1. Então, ou você espera esses 7 segundos aparecer, eu dei uma pausa, eu apontei espaço aqui para poder dar uma pausa e eu poder falar um pouco. Ou espera 7 segundos, ou então simplesmente aperta Enter. Né? Aperta Enter aqui, ele vai começar. E ele vai te dar 3 opções. Ele vai te dar 9 segundos para mostrar um menu de opções que você pode escolher. Que são essas. Daqui a pouco vai aparecer, 1, 2, 3 e... Estou utilizando a versão 2.1.3. Aqui, ele te dá essa opção aqui, Recovery, iniciar como modo Recovery, Installe e Continue. Eu vou aqui logo diretamente no Install, vou apertar o I
e ele já vai para o menu de instalação. Se eu não tivesse apertado o I, ele ia para a segunda etapa após essa etapa daqui, de instalação. Se eu pulasse lá e não apertasse o I, ele iria já iniciar a configuração de rede, que é o que vai acontecer logo após eu fazer essa parte da instalação aqui. Então, aqui, ó. A primeira opção aqui do menu de instalação é mudar a fonte do vídeo, né? Essa fonte que está sendo utilizada aqui. Mudar o screen map, né? O tamanho da minha tela aqui, ó, do screen. Mudar o mapa do teclado, ou então simplesmente aceitar todas essas configurações como default e aceitar a instalação. O modo mais simples de instalação aqui é o Quick Easy Install, onde eu simplesmente vou instalar sem ele fazer nenhuma pergunta. Ele vai selecionar o HD que eu tenho nessa máquina. Nessa situação aqui ele vai usar o HD que eu deixei no VirtualBox e vai instalar. O custo install, a única diferença é que ele vai fazer várias perguntas sobre o HD que vai ser particionado, o formato que vai ser particionado, se é para formatar, qual o nome da partição, se é para instalar no MBR, várias perguntas que, assim, você está instalando Faro, você não vai instalar numa máquina que vai ser dual boot, você não vai instalar no HD que não possa ser totalmente utilizado. Essa máquina, quando você vai utilizar, principalmente se é uma máquina física, acabou, você não tem como usar meio termo HD para duas coisas, é para Faro e Faro. Você não vai reiniciar, não, agora eu vou usar o meu Windows aqui e agora eu vou iniciar o Faro. Então eu recomendo esse Quick Install. As outras opções aqui é o Quick Config XML aqui, ó, é quando você quer refazer uma instalação e você tem um arquivo config.xml. A gente vai aprender o que é esse arquivo aqui. E depois de tudo configurado Faro, configurado Proxy, configurado DHCP, todos os serviços que você imaginar que você configurar, VPN, seja qual for, você tem como salvar todas essas configurações em um arquivo config.xml, um arquivo de backup de todas essas configurações. Porque você fez todas essas configurações e digamos que você tem que trocar de computador, trocar de servidor. Então basta você iniciar uma nova instalação aqui, ó, Quick Easy aqui, pegar o seu arquivo XML aqui, ó, e entrar com ele aqui e fazer o modo de recuperação. Existe um modo mais simples que eu vou mostrar, que é quando você simplesmente instala e pode puxar esse arquivo config pelo próprio Web Configurator, o gerenciador do PetSense via web. A outra opção aqui é rebootar, e é isso aí. Vamos aqui logo fazer Quick Install. Ele fala que vai deletar tudo que tiver no HD, né? Então você confirma. Você vê que não dá nem para acompanhar, é um processo bem rápido, tá? É um processo bem ligeiro, ele não perde muito tempo fazendo todo esse processo, tá? Por mais que eu coloquei uma configuração fraca, você viu que eu coloquei uma configuração que ele está pegando o meu processador, né? Porque está sendo virtualizado, mas só está com 256 MB de memória, só que eu coloquei alocado para ele. Então aqui ele está na etapa que ele está particionando o disco, né? Você percebe aqui que ele está particionando o disco, está montando, copiando os arquivos, né? Vou esperar esse processo terminar. E logo após ele pergunta aqui qual o tipo de kernel que vai instalar nessa máquina. Existe o stand kernel, que vai ter todos os drives e todos os componentes necessários, padrões para qualquer tipo de máquina. E existe o kernel embedded, embedded, não sei muito bem a pronúncia, é quando você tem que instalar em um computador que você tem espaço limitado, geralmente o computador embarcado, né? Esse embedded deve ser embarcado no caso. Geralmente computadores que você não tem teclado, não tem um monitor, né? Só tem a porta serial. É um computador muito engraçado, não tinha teclado, não tinha mouse, não tinha nada. Não é minha opção, eu vou usar o stand kernel. Nossa, vai usar muito, dá uns 100 MB do seu, 1 GB do seu HD, né? Totalmente. Rebootar, né, que terminei aqui, vou tornar para o menu de tarefas, mas não tem muito o que fazer aqui. Eu simplesmente vou rebootar, e logo que ele está rebootando, ele já mostra aqui, ó, admin
username admin e password PFSense. Já é mostrando que qual é o seu usuário de acesso por HTTPS, tá? Qual é o seu usuário padrão e senha padrão. Ele também sempre inicia. Ele está iniciando aqui, ó, carregou o CD e vou ter que só dar uma pausa aqui, ó, para remover o CD, porque como eu estou usando em uma máquina virtual, ele tenta iniciar novamente aqui pelo CD. Eu já instalei e eu quero executar diretamente pela máquina aqui, tá? O mesmo menu que aparece, tá? As duas opções. A única diferença agora, depois de instalado, é que não vai aparecer aquele menu pedindo para apenas 3 opções de instalar, não, iniciar em modo recovery, iniciar em modo install ou continuar em live CD. O continuar em live CD, aquela opção que apareceu anteriormente, lembra aquela parte lá, continuar anteriormente, continuar como live CD? Se você tivesse escolhido aquela opção ou não tivesse apertado o I para iniciar a instalação, a tela que ia aparecer para você era exatamente essa tela aqui, a parte de configuração de rede, porque o PFSense, quando você baixou lá, você lembra bem aqui, ó, que ele tem o Live CD aqui, ó, é porque ele te dá a opção de você executar ele em Live CD. O que você pode fazer? Você vai montar todo o seu firewall, montar todas as suas regras, somente Live CD. Se você tirar o CD ou se a máquina reiniciar, vai perder todas as configurações. Júnior, isso isso é usado em algum ambiente? Sim, em alguns ambientes pode ser utilizado. Digamos que você tem um computador e você não tem HD disponível, ou você tem um HD muito grande e não quer desperdiçar usando essa opção. Mas poxa, eu vou utilizar então essa opção com um arquivo sem poder salvar. E se meu computador reiniciar? Você tem como fazer a personalização. Eu não vou mostrar nessa aula aqui, porque essa aula aqui é mais uma introdutória, mais básica. Você tem como iniciar um CD já carregando um arquivo no pendrive, por exemplo, o arquivo config, né? Então sempre que ele reiniciar, você conecta ele com o modo recovery lá, iniciando seu arquivo config.xml. Então sempre que ele for reiniciar alguma vez, mas assim, em salvo caso, porque no caso de firewall, o ambiente necessário recomendado é que você monte um servidor no computador em que nunca ele vai ser reiniciado. Um servidor, o padrão, sempre é bom você manter ele sempre ligado, né? E caso falte energia, você tem um no break que mantenha ele ligado enquanto acontece o período de interrupção de energia. Ele sempre mantém ligado, tá? Bem, vamos continuar aqui, ó. A parte de configuração de rede, então, a primeira etapa que ele pergunta aqui é se você quer configurar uma VLAN. VLAN, aquela separação, né, switch, né, quando você separa ele em camadas diferentes, para poder mais de uma rede estiver trabalhando no mesmo switch, em que uma não vai interferir com a outra. Na grande maioria dos casos, você não vai usar esse ambiente. Geralmente em empresas ou em alguns lugares, você não tem esse ambiente. Então você pode ignorar, apertando o não aqui e continua aqui. A próxima etapa aqui, ó, é a parte de setar quais vão ser as placas de rede WAN e LAN. Qual vai ser a placa WAN que ele considera a que vai receber a internet, seja de qual for o tipo. Aqui não está perguntando para você, minha placa WAN ela vai receber autenticando PPoE, ou vai ser uma clonagem de endereço MAC para poder ter o mesmo MAC para eu pegar o mesmo IP que o meu modem bridge está configurado, né? Ou se é um IP fixo que eu vou utilizar. Não está perguntando isso. Por padrão, quando você configura a interface WAN aqui, ele já declara ela como pegando por DHCP IP, pegando IP por DHCP. Logo depois de configurado, você vai acessar o via browser ou via shell terminal aqui e vai configurar
alguns parâmetros extras nessa placa. Por enquanto é só perguntando qual das placas que você vai destinar para ser a One nesse caso aqui. Mas quais são as minhas placas? O PFSense, ele usa padrão, ele usa o sistema base dele é FreeBSD. Então, diferentemente de Linux, por mais que seja modo texto aqui, no Linux você sempre tem as placas de rede na grande maioria das distribuições sendo ETH0 a primeira placa, ETH1 a segunda placa, ETH2 a terceira placa e aí vai. No caso do FreeBSD, que é o qual o PFSense é baseado, ele não utiliza esse padrão aqui não, ele utiliza meio que um nome de acordo com a interface. Alguns nomes são parecidos ou relativos com o nome da interface, como por exemplo as interfaces Realtek, né, placa de rede, o nome dela é RL0 para a primeira placa, RL1 para a segunda placa e aí vai, tá? Placas Broadcom, né? Ela geralmente vai estar com o nome BCM0, BCM1, BCM2. Mas peraí, Feliz, onde você está vendo esse EM, BCM, RL? É bem aqui, ó. Logo quando você inicia o CD, né, inicia a parte de configuração de rede, ele mostra as placas de rede que ele detectou. Aí aqui vem o salve. Se sua placa de rede não está sendo reconhecida aqui durante o boot, troque de placa. Aqui não tem muito que você possa fazer não, pegar um CD e colocar o drive para poder reconhecer não. Quando você colocou, escolheu a opção Embedded Kernel lá, ele traz as opções mais conjunto de placas que ele reconhece. Ele existe uma gama de compatibilidade enorme de placa de rede. É muito provável que sua placa de rede esteja compatível aqui. Então, se seu servidor, o lugar que você está montando, não reconhece a placa, troque por uma outra. As placas mais famosas, né, são sempre reconhecidas. Placas Intel, Realtek, Broadcom, todas essas placas famosas, assim, ou conhecidas, elas são reconhecidas tranquilo. E aqui eu tenho duas placas de rede, eu configurei duas placas de rede, aqui está mostrando o endereço MAC de cada uma delas e o nome que ele destinou a cada uma delas. No caso que ele destinou essa placa aqui é M0 e essa outra aqui é M1. Feliz, como é que eu vou saber quem vai ser minha placa? Lá, aqui eu estou sabendo. Aqui eu vou colocar minha interface M0 para ser a WAN, digamos. Mas como eu vou saber lá na máquina qual cabo de rede eu vou conectar? Se eu vou conectar eu coloquei a M0 essa com o endereço MAC 080027.0E953. Como eu vou saber lá na minha máquina qual é essa placa? Existem duas tentativas, duas formas. Modo tentativo, né? Existe também a possibilidade que a grande maioria dos casos em que ele coloca a primeira placa aqui, que ele coloca como 0, é sempre sendo on-board, a grande maioria dos casos. E as seguintes sendo as off-boards. E numerado de acordo com suas placas, as suas interfaces PCI. Se a sua interface que você está colocando sua placa de rede ou PCI. Então digamos que eu tivesse 3 placas de rede e não tivesse on-board, digamos assim. Sempre é 0, na grande maioria dos casos vai ser a on-board. Então, se eu tenho uma placa de rede conectada na primeira interface PCI, onde está isso? Na placa mãe tem lá o nomezinho da primeira interface PCI. Vai ser a primeira entrada PCI vai ser essa placa aqui. Se eu tivesse uma segunda placa de rede conectada na segunda porta PCI, seria a AM2. Isso é uma opção. Outra opção que você pode fazer é o seguinte: toda placa de rede on-board é um pouco mais difícil de achar, porque vai estar dentro da placa mãe lá no chipsetzinho lá, no chipset da placa mãe. De acordo com o modelo do fabricante da sua placa de rede, vai estar lá o nome da placa lá e em algum lugar vai estar escrito o endereço MAC lá. No caso de placas off-board é mais fácil, porque se a placa é nova, ou mesmo sendo velha, é difícil que você tenha arrancado isso. Geralmente vem uma etiqueta mostrando qual é o endereço MAC da placa. Então você se posiciona por isso aí, tá? Então vamos lá. Sem ter mais delongas, né?
Vamos escolher aqui então a interface EN0 para ser a interface WAN. Existe aqui, ó, você pode observar que existe o botão A aqui, ó, para autodetecção. Essa autodetecção aqui, se nos casos ele deu certo. Eu sempre recomendo você realmente aqui colocar o nome da sua interface. Esse autodetecção quase nunca funciona, tá? Não sei porquê. A outra placa aqui, ele já vai perguntar, é a interface LAN. Ele já mudou aqui, ó. A primeira pergunta, Enter One Interface. Eu coloquei a M0, apertei Enter, ele já está perguntando, Enter the LAN Interface. Qual o nome da interface LAN? Sumiu aqui, ó, mas eu lembro que a EN1. Então eu vou aqui EN1. E ele até fala aqui, ó, nota, essa placa está habilitado o File Net Mode, ou seja, essa placa aqui já vai estar automaticamente o redirecionamento forward, né, habilitado. Se você estivesse trabalhando com IP tables, né, no caso de Linux, é equivalente a você ter que habilitar aquele eixo lá dentro do endereço próprio lá para habilitar o forward da placa, para você poder fazer nada. Na grande maioria dos casos, o que o Fire faz hoje em dia? Ele pega uma rede, um IP real, um IP estático ou dinâmico que você tem, faz um NAT para você ter uma classe ou C, ou B, ou A, ou seja, mais máquinas pegar a internet dessa única interface. Isso é um NAT. O NAT existe exatamente para dar o conceito básico de NAT, para te dar conectividade de rede para a sua infraestrutura, para a sua rede, tá? Então, estou habilitando aqui, Enter, beleza. Depois você, mas eu só tenho duas placas de rede, ele continua a perguntar aqui, ó. Mas você pode perceber que agora ele mudou o nome aqui, ó. Ele colocou como Optional 1. Esse Optional 1 aqui, ó, é porque nesse ambiente aqui ele não autodetecta se você tem mais de quantas interfaces você tem. Você vai colocando de acordo com o que você vai reconhecendo de placa aqui. As minhas interfaces acabaram, então eu simplesmente aperto Enter e ele vai sair desse menu. Se eu tivesse no meu ambiente mais de uma interface, mais de duas interfaces de rede, então ele coloca a primeira sendo WAN, a segunda LAN, a terceira Optional 1, a quarta Optional 2, a quinta Optional 3 e aí sucessivamente. Esse nome aqui você pode mudar lá quando você estiver no Web Configurator, tá? Quando você estiver acessando o menu lá, Web de configuração, você pode mudar esses nomes aqui. Você não é obrigado a usar esses nomes não, tá? Se você só tem duas interfaces, eu recomendo você sempre utilizar esse WAN e LAN. Porque a grande maioria dos manuais e tutoriais que existem na internet, você sempre tem que ter esse conceito. O WAN é que recebe a internet e o LAN que vai ser sua rede local. Eu vou apertar Enter aqui. Quero sair dessa tela aqui, ó. Opa. E pronto. Aí ele mostra um resumo aqui, ó. Você setou a M0 como sendo WAN e a M1 sendo LAN. Confirma? Confirma. Se você apertar não, ele ia novamente fazer aquelas perguntas, mostrar as placas de rede que ele reconheceu no sistema e aí sucessivamente, né? E aí então. Toda vez que o Fire inicia, ele inicia o básico aqui, ó, o DHCP, o Fire. Quando você instalar mais pacotes, instalar o Proxy, o Squid, você instalar VPN, quanto mais serviço você instalar, mais demorado o seu Fire vai ficar de carregar, tá? Se você está instalando em uma máquina física, um barulhinho bem comum é um apitozinho, sorriso de questão sonora. Vai mostrar, tá? Mostra as opções que você escolheu. Bem, iniciei meu Fire aqui, ó. Vocês estão acompanhando que está um processo bem moroso. Estamos aqui há quase meia hora de vídeo e eu ainda não fui para o Web Configurator. Eu ainda não foi não foi na mão na massa, digamos assim. Embora foi ao mesmo tempo, porque nesse meu canal aqui, esses vídeos que eu monto, eu gosto de ser bem sucinto, bem claro sobre várias dúvidas e pontos que vocês podem ter, né, no dia a dia.
Muitas vezes você usa uma receita de bolo dessa que você tem por aí na net e não tira todas aquelas dúvidas que você tem sobre montagem de firewall. Às vezes você não tem costume na primeira vez, embora eu estou considerando que você tem alguns conceitos de rede, pelo menos você tem que passar um basicão sobre tudo que você é necessário para montar um firewall, tá? Vamos lá, ele mostrou um resumo aqui, ó, como eu falei, ó, ele já escolheu, já definiu a placa WAN sendo por DHCP. Eu vou manter aqui porque eu coloquei minha interface sendo NAT. Então eu vou manter aqui para poder interferir na minha rede, né? Já comentei. E sempre ele configura a LAN e ele sempre configura a LAN com esse endereço aqui, ó, 92.168.1.1. Se você tem na sua infraestrutura um modem, por exemplo, digamos, eu sempre falo DSL, que é o que a gente, na grande maioria dos casos, em empresas geralmente tem. A não ser que seja uma empresa de grande porte, alguma coisa assim, que você vai ter uma rede diferenciada. Que vai ser de outro tipo de conexão advindo, ou IP fixo, ou bridge, ou alguma forma. Tá? Se você tem, geralmente, alguns modems, eles distribuem para a rede local já esse IP aqui, ó. Se é essa opção aqui, você vai ter que alterar esse IP para outra faixa, ou então no seu, se você está vai colocar o modem DSL, quer dizer, o pfSense para autenticar PPWay e o seu modem DSL joga essa interface aqui, você vai ter que desabilitar o DHCP. Em todo caso, você vai ter que desabilitar o DHCP do seu modem, né? Porque não vai ser mais ele que vai distribuir a internet, vai ser o seu pfSense, o seu firewall, e você vai ter que mudar essa interface de rede aqui, ó. Ou você muda de acordo com sua realidade, da sua rede que você quer montar. Eu vou usar a padrão aqui mesmo, tá? Então vamos lá, vamos dar isso aqui e vamos. Eu vou usar isso aqui mesmo, tá? Agora eu vou mostrar um pouco das opções desse menu aqui, ó. Se você iniciou pelo Live CD sem iniciar a instalação, a única diferença que vai aparecer é o seguinte: você vai vir naquela etapa de configuração de rede comum, então pergunta se você quer configurar VLAN, você entrar com o nome da WAN, entrar com o nome da LAN, e então chega nesse menu aqui, ó. Chegado nesse menu aqui, a única diferença que vai ter é que bem aqui vai aparecer o número 99 pedindo para fazer a instalação. Por mais que você inicie na Live CD, ele te dá a opção de daqui iniciar a instalação. Aí vai para aquela tela de menu de instalação que a gente acompanhou já, tá? 0. Esse 0 aqui é para ficar aqui, ó, Luggage SSH On, para ficar somente por SSH essa tela aqui, ó. Você tendo acesso ao gráfico, ao físico, aqui eu estou na máquina virtual, mas se eu tivesse uma máquina física, esse menu aqui estaria aparecendo na minha tela. E não é muito recomendado em questão de segurança. Por quê? Tem algumas opções aqui, ó, que é, por exemplo, aqui, ó, Reset Web Configurator Password e Reset Factory Default. O que essa opção faz? Sem pedir senha nem nada, eu simplesmente vou nessa opção aqui, aperto 3 ou aperto 4, e ele vai tomar essas atitudes aqui, ó. O 3 vai mudar a senha da administração web, né? A senha padrão é aquela lá, pfSense, né? Usuário admin, senha pfSense, porque é sempre recomendado você trocar essa senha, né? Porque é a senha padrão. Mas se você vir aqui na opção 3, ele vai resetar e vai colocar novamente a senha do pfSense. E ainda tem essa opção aqui, ó, 4, Reset to Factory Default. Ou seja, se alguém aqui por engano, ou por maldade, ou sei lá, tiver acesso físico à sua máquina, ao seu firewall, e apertar esse 4 aqui, confirmar, todas as configurações de firewall, proxy, DHCP que você colocar, vai ser perdida, vai voltar para o modo de fábrica. As outras opções aqui, ó, rebootar, desligar, não 5 rebootar, 6 desligar, o 7 aqui, ó, já eu falei da questão de segurança aqui, tá? Essas 4 opções: resetar o Web Configurator Password, resetar Factory Default, rebootar, desligar, né? Você deixando
no zero ali, ó, logout SSH only, que tem uma forma de você colocar também lá no configurar essa etapa aqui. Várias dessas etapas que vocês estão vendo aqui tem lá no Web Configurator, tá? Algumas dessas opções tem como você ver diretamente lá, mas ele te dá a opção aqui também. Você deixando somente como SSH, mas primeiro tem que estar habilitado aqui, ó, no 14 habilitado o SSH para somente ficar no SSH. Por padrão, o SSH não vem habilitado para você conectar no PFSense via SSH, não vem habilitado. Você tem que habilitar aqui e então simplesmente usar aqui. Aí, para a pessoa ter acesso a esse menu aqui, somente digitando usuário e senha. A outra opção aqui é para você, caso você de alguma forma configurou a sua placa de rede, porque sempre é obrigado a configurar a placa de rede, você configurou errado ou esqueceu de conectar uma placa de rede que estava faltando, você vai nessa opção, a número 1 aqui, e ele vai te dar aquele menu de configuração de placa de rede novamente. Eu entrei sem querer na opção e não queria. Entrei aqui, ó, apareceu a tela de novo, ó, pedindo as placas de rede e pedindo a VLAN para configurar. No caso aqui eu não quero configurar novamente, né? Então eu dou um Ctrl C para ele finalizar o processo e dou um Exit para ele voltar para o meu menu aqui, ó, o menu de opção. Tá? O que eu fiz? Entrei na opção, não quero a sua opção, Ctrl C e Ctrl D ou Exit, né? Ctrl D é o atalho para Exit e volto para o menu de tela aqui. O número 2 ali é para configurar a interface de rede. A única opção aqui que tem aqui, ó, número 2 aqui, é para configurar aqui, ó. No caso a minha One, ele não vai te dar, ele não dá a opção de configuração PPE, tá? A única opção que você tem como colocar aqui é habilitar o DHCP, no caso que já está habilitado, ou colocar um IP fixo. Eu quero deixar do jeito que está, então não vou mexer nada não, tá? E no caso a 2 ali, quando eu quero mexer na interface LAN, que no caso aqui, ó, eu quero mexer alguma coisa, diferenciar algum parâmetro. Eu vou configurar, eu vou mudar a interface aqui para mostrar como é que é. Eu vou mudar só a LAN, tá? Ele sempre pergunta aqui, ó, qual o endereço IP que você quer colocar na sua LAN. Eu vou colocar um endereço aqui, eu vou colocar no 2.8.0, vou colocar uma interface sem 0. Esse 01 no caso vai ser o meu gateway, tá? As minhas máquinas clientes vão enxergar esse IP como o gateway, como o gateway da minha rede. Então, aqui, ele pergunta aqui, ó, qual vai ser a máscara de rede, né? Em número CIDS, né? CDR, né? Que é o número de bits aqui necessários, né? Aqui equivalente. Lembrando aqui um conceito bem rápido, né? Que algumas pessoas têm dúvida, às vezes tem que recorrer para algum lugar. Feliz, eu estou configurando minha interface One e eu tenho IP fixo. E eu tenho IP fixo lá, sei lá, 200, 129, 179, 2, ou sei lá o que. E a minha máscara de rede é uma doidona lá, eu não sei qual número CIRD. Ele me dá lá 255.120. Exemplo qualquer. Não é um número bonitinho aqui, 24, 16, 8. Vocês sabem que aqui, esse cálculo aqui, ó, é o seguinte. Porque dos 855 aqui, transformado em número binário, são equivalentes a 8 número bits. 8 mais 8 aqui, ó, mais 8, 24. 8 mais 8 aqui, 16. E 8 aqui, simplesmente 8. Então, como eu faço para descobrir se minha placa de rede, meu endereço real, ele é uma máscara diferenciada aqui, um número qualquer aqui. Então, eu vou simplesmente nesse último aqui, ó, e converto o número final em número bits. Como é que eu faço isso? Um truque simples aqui é usando a calculadora do Windows. Existe a conversão manual, né, que você está fazendo. Eu não lembro aqui de cabeça, só usando mesmo na internet mesmo para poder pesquisar como é que é a fórmula mesmo lá, como é que é o esquema. Mas um truquezinho que eu faço aqui é bem simples de você fazer isso aqui. Você pega a calculadora aqui do Windows e coloca no modo exibir aqui, modo programador. Então no modo programador aqui, verifica se o número aqui está em decimal e você coloca aqui, por exemplo, o 255, ó. 255
Agora eu aperto em bin aqui, ó, e ele vai transformar em binário. Como eu falei aqui, ó, 255 são 8 números uns, número binário. Então eu tenho a minha rede, ela tá 255, 255, 255, 227. Então coloca aqui, ó, 227 e aperta o número bin. E aqui não vai ser um número desse não, aqui não bateu. Geralmente, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver o número aqui. Voltando aqui, eu dei uma pausa assim aqui, ó. Então exemplo aqui, ó, é o seguinte. Quando ele te dá um endereço aqui, ó, aqui nesse caso, nessa situação aqui, ó, eu estou autenticando que eu e um cliente aqui, ó. Eu tenho esse endereço aqui, tá? Estou botando aqui na WAN e eu tenho esse endereço aqui. Ele me deu aqui o CID 32. Como é que eu obtive esse CID 132? Eu vou aqui, ó, número 8 aqui, vou entrar no modo shell e vou dar uma olhada nas minhas configurações da placa, da minha placa de rede aqui, ó. Eu não consegui aqui, ó, fala técnica aqui, eu não consegui pegar um exemplo. É o seguinte, quando ele te dá um IP real, né, esse CID, é quando ele destina somente um endereço único para você. Então, digamos que configura aqui, você tem uma máquina de rede e o fornecedor de internet que fornece o endereço com 255, 248. Deixa eu ver se vai bater aqui, ó. Vou colocar 248, vamos ver se vai bater aqui, ó. Transformar no binário. Ó, aqui vai dar certo. Então, 248 eu tenho no binário 248 e o decimal 248. Se colocar em binário dá 5 números aqui, ó. 5 números 1. Então, o valor eu vou pegar 255, 255, 255, 16, 16 mais 5. Vixe, 21 aqui. Então meu CID seria 21. Tá? É o que eu colocaria aqui. Vou aqui, tá? Vou colocar logo 24 aqui. Em demais delongas. A outra pergunta aqui é qual vai ser o endereço gateway. Se não vai pegar, se o próprio interface WAN vai ser o gateway da interface lá, simplesmente aperta Enter. Opa, peraí, que é isso? Porque no padrão a interface WAN pega a internet e vai transferir para LAN a internet. Tá? Então, se é exatamente isso, aperta simplesmente Enter e confirma. O PFSense, a partir da versão 2.1, ele vem totalmente implementado com o protocolo IPv6. Se sua rede tiver, esteja à vontade e configure. A grande maioria de nós mortais, principalmente no Brasil, dificilmente vai ter um ambiente como implementado IPv6. Então, quando você configura a placa de rede LAN por aqui, ele já te dá a primeira opção, pelo shell mesmo, de configurar um DHCP. Vou apertar Yes aqui, mas vou te mostrar para vocês uma diferença aqui. Enter the start address, né? Qual o IP inicial do meu range? Do meu range do DHCP. Ele vai começar a distribuir do 0 ao 100. Isso vai variar de acordo com a sua rede. Aperta Enter e até onde vai? 2, 168. Minha rede é 0, vou colocar 0 e 200. Então ele vai distribuir do IP 100 até o IP 200. Enter. E ele pergunta se você quer reverter o HTTP. Por padrão, quando você conecta no PFSense pelo browser, ele já coloca, ele configura para você o
web para em ser HTTPS. Então você tem que ser editar o certificado e então continuar. É o que eu recomendo até, porque se você coloca para reverter, simplesmente você colocando o endereço lá, aqui no meu gate, no caso 926801, em qualquer browser, já vai aparecer a tela de configuração do PFSense sem pedir informação nenhuma. Então recomendo você não reverter, essa opção não aqui, para poder não mudar a opção. E vamos falar que o acesso vai se dar por esse IP aqui, ó, HTTPS 926801, que é o IP que eu defini, e por HTTPS. Você viu aqui que quando eu configurei o DHCP, ele não me perguntou aqui qual o endereço do DNS e qual o endereço gateway. A opção que ele me dá aqui na configuração de rede é bem básica, ele não te dá muitas opções não. Ele dá esse básico aqui, só de configurar essas partes aqui. Tá? Então vamos lá, agora a gente vai configuramento. Essa configuração que a gente fez no DHCP, ela é a configuração mais simples para poder você já chegar numa máquina cliente e pegar um IP, por mais que ele pegue gateway, sendo da mesma faixa de rede aqui, ó, você já vai ter acesso à configuração do PFSense via browser, tá? Demais opções aqui, ó, set é para fazer um ping, né? Quando você quer pingar em algum lugar, você aperta set e vai lá. Entre o IP que você quer fazer um ping. Você coloca lá o IP e vai fazer um ping. O outro é para entrar no modo shell, para você digitar algum tipo de comando, né? Comando do bash que ele te dá. Para sair dessa opção, basta exit, né? E demais opções, a 9 aqui, ó, desktop. Ele vai te dar tipo um NT-stat, né? Digamos, um diagnóstico de todo da sua rede aqui, né? Vamos ver esse 9 aqui, dá uma olhadinha aqui. Ele vai dar tipo no Windows lá, comparado ao NT-stat, um status de sua rede, conexão, tipo de protocolo, de IP de source, né? IP de onde está vindo, que destino, o state dele, a idade, né, tipo de pacotes, bytes que estão sendo consumidos, tempo de conexão, várias coisas, tá? Vou aperto Q para sair. Filter logs para você ter filtrar tudo logs mesmo, tudo quanto é log do sistema você ter, né? Não é uma opção muito amigável de visualização, tá? De acordo com que ele entra no modo de debug. Tudo que acontecer no seu Firewall, que você estiver pensando que está com algum problema, quer fazer algum diagnóstico, você vai nessa opção aqui e você tem um filtro de logs. Se eu for logar numa máquina aqui, ó, eu vou deixar aqui depois porque eu vou voltar nessa tela aqui. Se for lá no Windows e colocar o IP dele aqui, ó, eu vou já acessar aqui, ó, vou dar minha máquina Windows aqui, máquina Windows. Como mostrei antes aqui, ó, eu vou deixar essa placa aqui, ó, o DHCP, chegou na placa DHCP, eu vou habilitar o DHCP dela aqui, que eu já configurei um DHCP, né? Ok. Aqui é meu firewall. Meu firewall não. Que vírus de que ele reconhece minha rede. Já reconheceu a nova rede. Aqui é porque eu estou usando esse antivírus aqui, ó. Tá? Esse antivírus, o cômodo, ele, qualquer rede que ele conecta, detecta, ele mostra, tá? Vamos ver o status da rede aqui, detalhes. Você pode perceber aqui que ele já pegou o IP aqui, ó, 0100 e destinou aqui. E até jogou um gate aqui, ó, 01, jogou, padrão aqui. Tudo jogou como 01. Em algumas situações ele pode não jogar para você aqui já o endereço gate sendo esse 01 aqui, ó, de acordo com sua rede. Mas por mais que ele não tivesse distribuído aqui, ó, ele só distribuísse o IP, você já enxergaria o firewall simplesmente por estar na mesma faixa de rede aqui, tá?
Então eu vou acessar via browser aqui, ó. Abrir um browser aqui. Eu vou colocar aqui 01. Ele já vai, ó, por mais que eu coloquei só o 01 aqui, ó, ele já redireciona para HTTPS. Aceito o certificado. Se for no Firefox, ele vai dar pedindo aquele certificado, tá, né, de reconhecer. Aqui eu já loguei uma vez que eu estava fazendo testes, né, para gravação. Então eu coloco aqui PFSense e vamos logar aqui e aparece a tela aqui. Eu vou mostrar daqui a pouco essa tela aqui. Eu vou simplesmente voltar nele aqui para mostrar o log. Lembra que eu falei do log? Olha o log aqui. Uma simples informação aqui de log, ele que não é muito amigável. Ele mostrou aqui, ó, última tela aqui, ó, o login houve sucesso no login admin pelo IP 0100, houve conexão na porta do IP, tal, esse Mac apareceu, tudo, tá? Aparece os logs, mas não é muito amigável a visualização, tá? Então, percebe-se aqui. Eu vou dar um Q aqui, ou Ctrl C para finalizar, e sai dessa tela aqui. A próxima tela que ele aparece aqui, a opção do menu, é esse 11 aqui, ó, Restart Web Configurator. Em algumas situações, pode acontecer do seu file, o seu Web Configurator aqui, ele travar. Você está mexendo em alguma configuração aqui e ele travou. Eu não consigo simular uma opção, um acontecimento desse, mas pode acontecer de travar e você não poder mexer nada aqui. Então, ao invés de você reiniciar todo o file para destravar, você só restarta o Web Configurator. As demais opções aqui 12 para poder modo de programador, no nosso caso aqui, tá? Upgrade from console, quando você tem uma versão, a minha versão aqui é 2.3, é mais atualizada, mas eu tenho uma versão 1.0 aqui e quero fazer um update aqui, então eu tenho outra opção aqui e vou atualizar pelo console. O 14 aqui é para diretamente pelo shell aqui, ó, habilitar o SSH, e 15 restaurar a última configuração mais recente. Conforme a gente vai mexendo no PFSense, você pode sair fazendo os backups, os salvamentos de configuração que você faz no PFSense, tá? Nos arquivos XML. De repente você fez uma configuração e não deu muito certo e aqui ele restaura para a última tela, a última opção, tá? Então, gente, com isso aqui eu consegui mostrar a instalação do PFSense e as principais telas, né? Na próxima aula, né, eu estou querendo finalizar aqui para não ficar aulas longas demais, já deu 1 hora de aula praticamente. Nós vamos entrar aqui no Web Configurator, né? Eu vou mostrar essa tela aqui e os vários menus de configuração do PFSense. Então valeu, não esqueça de dar joinha, valeu, muito obrigado, compartilhe, clique em joinha, se inscreva no canal, falou, tchau!